Só que quando eles ouvem a voz de Jesus, Jesus está dizendo, não precisa esperar esse tempo todo. E não é porque Jesus está querendo apressar, é porque eles entenderam que quem obedece à voz de Deus vive algo que quem não obedece não vive. Quando eles obedecem à voz de Deus, Jesus está dizendo, está pronto. Pastor, Deus vai providenciar, já providenciou. Pastor, Deus vai fazer, já fez. Pastor, Deus vai me dar livramento, já deu. O peixe está na mesa, o peixe já está em cima do altar. Não vai chegar, já chegou. Os melhores dias para a sua vida não vão vir no ano que vem, já chegaram para agora. É nessa estação que Deus está preparando um tempo abençoado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o capítulo é o de número 21. Geralmente eu leio um versículo apenas, mas esse eu gostaria de ler o texto. Capítulo 21, versículo de número 3. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui. Gostaria de pedir a você que está em casa, se você puder, compartilhe essa live com 2 ou 3 pessoas. Deus tem uma palavra para você. Disse-lhes Simão Pedro. Foi o que Pedro disse? Foi o que Pedro disse? Vou pescar. Dizem-lhes eles também, nós vamos contigo. Na minha versão diz, outros responderam, nós também vamos com você. A versão Ara, por favor. Versão Ara. Isso. Nós também vamos contigo, ou também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. E naquela noite, diga depois de mim, naquela noite. Fale mais forte, naquela noite. Nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque já havia se despido e lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9. Ao saltarem em terra, e é esse versículo que eu encerro. Ao saltarem em terra, viram ali, diga depois de mim, brasas. Fale mais forte, brasas, peixe e pão. Brasas, peixes e pão. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não necessita de complemento, mas é da revelação do teu Espírito que nós precisamos para a tua palavra nesta noite. Fala conosco. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Diante de ti nos apresentamos e queremos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos estejam atentos para toda a palavra que o Senhor liberar sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. A igreja pode assentar. Nós estamos diante de um texto que fala muito aos nossos corações, ou já falou em muitas ocasiões, e nós precisamos relembrar algumas coisas. João capítulo 21
fala sobre a ida de Jesus quando ele é assunto aos céus. E a Bíblia diz que outra vez, essa é a terceira vez que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos discípulos. Jesus, depois que apareceu, depois que ressuscitou, está aparecendo, está se manifestando pela terceira vez. É interessante nós olharmos e observarmos algumas particularidades desse texto e aplicarmos à nossa vida e ao nosso coração. A primeira grande verdade é que após a ida de Jesus, havia um afastamento, não da parte de Jesus, mas da parte dos discípulos. Havia um afastamento dos discípulos. Você lembra que em alguns momentos, as últimas coisas, os últimos acontecimentos foi que ficaram marcados, como por exemplo, Tomé dizendo, chegou a hora do Senhor... Filipe dizendo, chegou a hora do Senhor nos mostrar o Pai. Tomé dizendo, é necessário que eu veja para que eu creia. Pedro negando Jesus 3 vezes. Então, parece que os 3 anos e meio que Jesus estava aqui na terra, se fosse olhar por uma ótica humana, ele diria assim, do que adiantou? Se no final todos falharam, todos pecaram. Mas eu acho lindo, irmãos, a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Graça é um favor imerecido. Semana passada nós falamos sobre a graça e sobre a misericórdia. E não é porque merecemos, não é porque fazemos mais, não é porque fazemos menos, é porque o favor de Deus decidiu nos alcançar. Eu estou vendo um Jesus que está se manifestando não para a gente que está dando resultado, mas para a gente que está errando e falhando. Só que a Bíblia diz que é a terceira aparição de Jesus, porque nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos. Jesus está nos dando várias oportunidades. A dos discípulos era a terceira. Só que Jesus decidiu aparecer. Jesus decidiu se manifestar. Em um cenário em que eles da última vez falharam, erraram, fizeram coisas que não agradaram ao Senhor, negaram. Mas olhe bem para cá. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Quem, pastor? Pedro, Tomé, Natanael. Alguns dos discípulos, João, estavam juntos nesse momento. E Pedro lança uma palavra. E a palavra de Pedro é, já que eu não sei o que fazer, porque Jesus foi assunto ao céu, Jesus subiu, não está aqui mais conosco. Eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder, porque eu quebrei, algo da minha parte foi quebrado, eu neguei Jesus, então eu não sei como me posicionar, não sei como fazer, não sei que passo dar. Não são poucas as vezes na nossa vida que nós estamos sem saber o que fazer, mas todas as vezes que você não souber o que fazer, tem uma coisa que você vai saber. O que, pastor? O que não fazer. Porque dentro daquilo que você sabe, existem coisas que não tem opção. Pescar, voltar para a pescaria não era opção. Por quê? Porque Jesus chegou em Lucas capítulo 5. E quando eles não estavam diante de Jesus, quando eles ainda não tinham sido encontrados por Jesus, eles estavam numa pesca frustrada. E Jesus disse para eles o seguinte: hoje eu vim para mudar a história de vocês. O que foi, Jesus, que o Senhor veio fazer? Hoje eu vim promover vocês. Vocês não serão mais pescadores de homens, pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de almas, pescadores de homens, de almas. Entendam? Se Jesus disse que eles não seriam mais pescadores de peixes, então, se eu não sei o que fazer, uma coisa eu sei, o que não fazer. Não é fácil tomar decisões. Não é fácil enfrentar adversidades e ter direção toda hora. Você não vai ter direção toda hora para o momento, para todo momento. Mas logo a palavra de Deus se manifesta e você recebe a direção. Só que enquanto você não sabe o que faz, comece fazendo o que não se deve fazer. Porque alguém deveria lembrar: e aí, Pedro, sabe o que fazer? Não. Tomé, sabe o que fazer? João, tem alguma solução? Não.
Aí Pedro olhou e disse assim: eu vou pescar. Alguém deveria dizer assim: mas peraí, da última vez que Jesus nos chamou, da primeira vez que Jesus nos chamou, uma coisa ele deixou certo para a gente, que pescaria não dava certo para nós. Então, eu estou falando aqui para pessoas que costumam, na hora de dar errado, pegar o plano B da carteira, pegar o plano B na sua vida e dizer: é esse caminho que eu vou trilhar. Deixa eu falar uma coisa para você: só tem um jeito. Deus não trabalha com plano B. Deus não é Deus de várias alternativas. O evangelista João escreve dizendo que Jesus é o caminho. Artigo definido: o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a... Isso significa, não vão ter várias vidas, não vão ter vários caminhos e não vão ter várias verdades, só existe uma. Então esquece, irmão, porque no reino espiritual não funciona. Se não der certo isso, eu faço aquilo. Se não der certo, só tem um jeito. Diz para quem está do teu lado: só tem um jeito. Agora observa comigo. Eu quero fazer você refletir. Eu não quero emocionar ninguém nessa noite. Observa comigo. Pedro olha e diz assim: eu vou começar pelo que não deve fazer. E ele fez justamente o que não devia fazer. Vou pescar. A Bíblia diz, no capítulo de número 2, que eles estavam juntos. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 3, que eles dizem assim: nós também vamos contigo. Nós também vamos. A minha pergunta é: será que eles iam pescar naquela noite? Mas como eles estavam juntos, eles fizeram aquilo, eles reproduziram um comportamento de quem andava junto com eles. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deus quer levantar na nossa caminhada pessoas que nos ajudem. Porque geralmente você vai replicar comportamentos de pessoas que você está junto. É por isso que você precisa andar com quem anda com Deus. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem que a gente tem escutado nos últimos cultos muito aqui, se não em toda a mensagem. Mas quando Jesus repete o assunto é porque a gente repete o erro. Deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa de amigos, você precisa dos amigos de Deus na sua vida. Escute isso. Você não precisa andar com todo mundo, você precisa andar com quem Deus anda. Porque você vai reproduzir um comportamento de quem você anda. Eles não iriam pescar, mas só porque Pedro estava dizendo: eu vou pescar, eles estão reproduzindo o mesmo comportamento. Então, eu não entendi, pastor. Deixa eu falar bem explícito, irmão, porque tem gente que não entende, né? Se você anda com quem fala palavrão, você vai falar palavrão. Se você anda com quem fuma, você vai fumar. Se você anda com quem bebe, você vai beber. Essa palavra é palavra para crente, irmão. Essa palavra é palavra que a gente está querendo se santificar. Se você anda com alguém com a boca podre, você vai ficar com a boca podre do mesmo jeito. Você anda com gente que não tem Deus na vida, você vai não ter Deus na vida do mesmo jeito. Não, pastor, porque Deus me colocou lá para fazer a diferença. Não, é mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Você não foi chamado para ser o salvador do mundo, não. Foi Jesus que morreu pela vida das pessoas. Não se preocupe em querer salvar a humanidade, não. Jesus já morreu para salvar a humanidade. Salve a você. Eu quero caminhar com Deus. Comece caminhando com pessoas que caminham com Deus. Eu quero mudar de vida. Comece andando com pessoas que já mudaram de vida. Para você que está aqui: não consigo me firmar no evangelho. Por que, pastor? Não consigo me firmar. Porque o seu ciclo de relacionamentos são pessoas que não caminham com Deus. Você precisa mudar isso na sua vida. E não é porque dentro da igreja o povo não fala comigo. Fale você, comece por você. Aquilo que você quer dos outros, faça você. Porque para quem não quer, qualquer desculpa serve. Mas quem quer, enfrenta barreiras. Então Deus sempre vai levantar pessoas que estão dispostas a caminhar com Ele para caminhar com você.
Porque dentro da sua caminhada vai ser muito importante você entender que você vai replicar comportamentos, mesmo que você não queira. Você vai replicar comportamentos. Se eles vão pescar, eu pesco também. Se eles vão falar, eu vou falar também. Se eles vão fazer, eu faço também. Então, vou pescar? Também vou. Só que o que eles estão fazendo está fora da direção de Deus para a vida deles. Deus não está no negócio. Deus não planejou aquilo para eles. Aí a Bíblia vai dizer: logo apareceu o resultado. O que? Naquela noite, nada. Naquela noite, nada. Nada. Apanharam. Põe para mim o versículo de número 3, a parte B. Naquela noite não pegaram nada. Naquela noite nada não. Eu tenho uma segunda palavra. Primeiro, ande com quem anda com Deus. Segundo, não espere êxito fora da vontade de Deus. Não espere dar certo fora da vontade de Deus. Por quê? O resultado logo aparece. O fruto das nossas ações vai aparecer. Não é a árvore não, filho. É o fruto. Tudo bem, pescou, pegou rede, pegou peixe, chamou amigo, foi para o mar. Agora eu pergunto uma coisa para você: o que é que você está pegando? O que é que está chegando na sua vida dessa pesca? Nada. Porque nada aqui é o fruto da vontade de viver fora da vontade de Deus. Anda, pega a rede, movimenta, anda com pessoas, mas não pega nada. Pessoas que começam a andar, que começam a movimentar, que começam a fazer, mas não muda nada na vida. Não conquista nada. O que é que você conquistou de bom? O que é que isso está trazendo de fruto na sua vida? Não sei. Porque o que está se fazendo está fora da direção de Deus. O que é que você está construindo com isso? O que é que você está alcançando com isso? Não sei. Nada. A caixa do nada. Porque aquilo que está fora da direção e da vontade de Deus não vai gerar fruto na nossa vida. Vai gerar o nada. Só que é interessante que o mais importante, a Bíblia diz que eles pescaram à noite. Eles pescaram. E quando eles chegaram, ao amanhecer, ao romper do dia, ou seja, eles passaram a noite pescando, eles não pegaram nada. Eles se cansaram, e o problema não é se cansar, é cansar e não sair do campo do nada. Porque tem gente que está cansado, mas está produzindo. Tem gente que está cansado, mas está alcançando. Tem gente que está cansado, mas está conquistando. Mas tem gente que está cansado e não sai do nada. O famoso nadou e morreu na praia. Eu estou trabalhando em algo, pastor. O que é que está chegando na sua vida? Nada. Eu estou vivendo algo na minha vida, pastor. O que é que está acontecendo? Qual é o fruto daquilo que você está fazendo? Nada. Então tem alguma coisa errada. Porque a direção de Deus vai trazer fruto para a sua vida. Deus vai nos tirar dessa necessidade de entendermos que eu tenho que fazer alguma coisa. Não é alguma coisa, você tem que fazer aquilo que Deus já terminou para você. Porque nós não pregamos e não vivemos a teologia do deixa a vida me levar. Nós vivemos a teologia do deixa Deus me conduzir. Porque onde Deus me conduzir, na rede que Deus mandar lançar, vai ter resultado. Aí a Bíblia vai dizer assim, escuta comigo. Eu quero fazer você refletir em algumas coisas. Naquela noite nada apanharam. Ao romper do dia, versículo 4. Jesus estava na praia. Jesus estava na... Mas os discípulos estavam onde? No mar. Mas Jesus estava onde? Na praia. E os discípulos estavam onde? E Jesus estava onde? E os discípulos estavam onde? No mar. Irmão, o que tem de vez, vou falar assim esse termo nordestino, que a gente parece que está brincando de se esconder com Deus. Jesus está na praia e a gente está na água. Ou seja, é uma direção totalmente oposta àquela que Deus preparou para a gente.
Porque quando eu ando fora da direção, eu estou num canto e Jesus está em outro. Eu estou num campo e Jesus está em outro. Tem gente, irmão, que não vive na terra não, vive em Marte. As coisas estão acontecendo, o mundo está pegando fogo e ele está em Marte. Porque Jesus está na praia e ele está na água. Parece que está alheio à realidade do que está acontecendo. O que tem de gente esse domingo, agora, que Jesus está na praia, que Jesus está na terra, mas ele está lá nas águas, porque ele não entendeu nada. E o pior de tudo, não é que ele não entendeu, é que ele não quer entender. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus está na praia. Jesus está na praia, mas eles estão no. Espera aí, Jesus está na praia, Jesus ficou na praia e eles foram para o mar. É porque tem gente, irmão, que tem a necessidade de estar em movimento 24 horas. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com o movimento. Posso falar uma coisa para você? Às vezes você vai estar parado avançando, e às vezes você vai estar andando retrocedendo. Porque o problema do movimento é qual? É que se não acontecer, eu tenho que movimentar para acontecer. Quando 38 anos o paralítico do tanque de Betesda estava na beira do tanque, ele estava esperando o movimento das águas. Tem gente que não está esperando Jesus, está esperando o movimento. Porque no movimento dá a sensação que algo está acontecendo, e parado dá a sensação que nada está acontecendo. Só que eu estou pregando para alguém nessa noite que não está se movendo porque a nuvem não se moveu. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está esperando no Senhor. Eu estou pregando para alguém nessa noite que entende a necessidade de não fazer quando Deus não faz. Por quê? Porque a ordem do Salmo 46 foi: aquietai-vos. Aquietai-vos para com essa mania de se movimentar toda hora e achar que eu estou no negócio. Para. 2 Crônicas capítulo 20. Ô Josafá, pois não, Senhor, já preparei exército, arma, o exército que está na minha frente, eu não sei o que fazer, os meus olhos estão postos em ti. Pois é, parai. Parar significa para de se movimentar. Para de estar em movimento toda hora, de segunda a segunda, de terça a terça, ouvindo palavra profética, ouvindo revelação, ouvindo irmã fulana falando, ouvindo irmão ciclano falando, e comendo uma salada de fruta e achando que é Deus. Porque tem hora que Deus vai dizer: fica em casa, porque eu quero me derramar na tua casa. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não é necessidade de tal. Qual é a revelação de hoje? Qual é a palavra de hoje? Aí o profeta mente. Porque se não disser a revelação nova de hoje, ele vai sair frustrado. E ele vai receber os 100 reais, os 200 reais depois. Aí pronto. Aí tem que falar o que agrada. Eu quero ver um profeta como Eliseu, que Naamã chegou com ouro e disse: olha o ouro. Ele disse: diga a ele que eu não vou nem lá. Como assim, meu filho? Naamã está chegando aí com um exército, cavalo, cavaleiro. Quem é Naamã? Naamã não é ninguém. O dinheiro de Naamã não compra Jesus. Porque tem gente, irmão, que é tão soberba que acha que ele vai comprar o pastor, vai comprar o profeta, vai comprar a vontade de Deus na vida dele. Vai não, meu filho. Seu dinheiro não serve para nada, a não ser para você mesmo. Aleluia. Eu fiz uma oração quando eu estava meditando nesse texto. Deus, eu quero estar onde o Senhor está. Porque tem hora que todo mundo vai estar andando na tua frente e vai dizer: e aí, não vai acompanhar não? Não, que Deus não mandou eu ir. Isaac viu a fome na terra e as caravanas descendo para o Egito. Quando Isaac olhava na janela, mais uma caravana saiu daqui, mais outra caravana saiu daqui, mais outra caravana saiu daqui, mais outra caravana saiu daqui. Aí Isaac disse: minha filha, arruma as malas. Ele estava de mala pronta. Aí Jesus disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
fica onde eu determinei para você frutificar e crescer. Mas é que Abraão desceu, alguém desceu, todo mundo está indo, mas você não é todo mundo. Direção de Deus não é coletiva, é individual. Amiga, Deus falou comigo, falou com tu, não falou comigo não, vai tu. Amigo, Deus falou comigo que tem um vaso, tem um profeta, tem um não sei o que. Não, se Deus quiser falar comigo, Ele vem até mim. Eu não preciso estar correndo atrás e criando movimento não. Porque Jesus está na praia e eu não preciso pegar barco para ir para o meio do mar não. Alguém não está entendendo, pastor, o problema de alguém, mas Jesus está falando nessa noite. Não estou compreendendo o que está acontecendo. Jesus está dizendo, para de viver de movimento em movimento, achando que isso está movendo alguma coisa na sua vida. Você precisa ter intimidade com Deus. Quando você não se movimenta externo, você pode se movimentar interno, entrando no teu quarto. Porque teve um movimento que Jesus disse, esse não pode acabar. É você entrar no teu quarto. Porque esses andarilhos, pode ter certeza, anda muito e não ora nada. Orar coletivo é fácil, eu quero ver orar em casa. Mas isso é para depois, isso é para outro dia, não vou nem entrar nisso, Jesus. Aleluia. Deixa eu tomar uma água. Aí Jesus olhou e Jesus apareceu na praia. Jesus apareceu, eles estavam no mar, Jesus apareceu. Aí Jesus dá uma palavra assim, filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? Eles disseram não. Aí Jesus olhou para eles, eu vou encurtar. Jesus olhou para eles e disse assim, lancem as vossas redes. Nas versões mais antigas você vai encontrar assim, lançai as vossas redes do outro lado do barco. Ou, aqui na nossa versão tem dizendo, joguem a rede à direita. Enquanto eles estavam perdidos, enquanto não sabiam o que fazer, e o prejuízo aconteceu, porque pescar e não pegar nada é prejuízo, porque investiu na pesca, investiu nas iscas, investiu nas redes, e não vai ter resultado de nada, vai ter que pagar sem usar. Então, eles estão voltando. Aí Jesus lhes dá uma direção, diga depois de mim, uma direção. E é interessante, sabe qual é a direção de Jesus? Em 10 palavras Jesus dá uma direção. Você sabia que Jesus não precisa falar muito para nos dar uma direção? Jesus não precisa de muita coisa. Até do versículo 1 ao versículo de número 6, tem mais de 60 palavras. Quando Jesus chegou, Ele só liberou 10 palavras. E dentro dessas 10 palavras, só liberou uma direção. E a direção de Jesus é, sabe qual é o problema de vocês? É o lado pelo qual vocês estão jogando a rede. Vocês estão jogando pelo lado carnal. Vocês estão andando pelo lado físico. Somente se move só pelo lado físico. Pelos prognósticos, pelos diagnósticos, pelo que o homem fala, pelo que... Tudo aquilo que acontece aqui na terra. Vocês estão só focados na terra. Só que eu estou dizendo para vocês, muda o lado. No lugar do lado carnal, usem o lado espiritual. Jogue do outro lado. Mude o lado, pare de andar, pare de falar e de pensar somente nas coisas aqui desta terra. Joguem do outro lado. Busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muda o lado. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensai nas coisas que são do alto, falai as coisas que são do alto. Você pode pensar um bocado de coisa, se nisso houver alguma virtude, algum louvor que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, muda de lado. 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, Paulo disse, eu não pude falar com vocês como crente espirituais, eu tive que falar com vocês como crente carnais. Paulo está dizendo, muda o lado. Para de pensar como carnal, pensa como espiritual. Para de projetar como carnal, projeta como espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, mas Deus nos chamou para ser cheio do Espírito. Deus nos chamou
para ser um crente, de qualquer jeito. Não, Deus te chamou para você ser um crente de excelência. Quando você olhar uma situação na sua vida, eu profetizo que você não vai olhar só por esses olhos físicos, você vai olhar pelos olhos espirituais, porque uma coisa é vista, outra coisa é visão. Quem tem visão de Deus é diferente, muda o lado, anda diferente. Davi disse: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. O que Davi está dizendo é: o rei que me antecedeu andou segundo a carne, eu quero andar segundo o teu espírito. Muda o lado, muda a forma, muda o jeito, joga a rede do outro lado. Quando eles jogaram, a Bíblia diz: fazendo assim, já não podiam pegar a grande quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Pedro cingiu-se, buscaram os peixes. Mas o que eu acho mais interessante é isso aqui, e eu quero falar para encerrar. A Bíblia vai dizer que ao saltarem em terra, versículo de número 9 para encerrar. Versículo 9: ao saltarem em terra, viram o que, irmãos? Fala forte. Fala forte. Fala forte. Eles foram buscar o que no mar? Peixe. Quando eles desceram, eles viram que lá tinha peixe. Porque na direção de Deus, eles não precisavam passar a noite inteira pescando, eles só precisavam ouvir Deus, porque o peixe já estava lá. E se eu disser para você que na direção de Deus você trabalha menos e ganha mais? Agora, o tempo que você ia investir 12 horas se matando e dizendo: se eu não pagar 12 horas do meu resultado de trabalho, você que pode, estou falando você que trabalha com obrigação, mas você que pode, dessas 12 horas eu vou começar buscando a Deus, porque não sou eu que vou pôr pão na minha mesa. Eu creio num Jesus que, sem eu precisar ir para o meio do mar, na beira da praia, pode trazer peixe. E quando eu chegar, aquilo que eu pensei que eu ia colocar já estaria pronto sobre a minha vida. Agora eu acho interessante esses 3 mistérios. É sobre esses 3 que eu quero concluir. Primeiro, quando eles desceram, a Bíblia vai dizer que ali estavam brasas. Diga: brasas. E eu me questionei, me perguntei: Senhor, por que não fogo? Por que brasas? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe fogo sem brasa, mas não existe brasa sem fogo. Eu vou repetir: existe fogo que não tem brasa, que não gera brasa. Por quê? Porque é um fogo que aparece, mas logo desaparece. Só que esse fogo, essa brasa que já pegou fogo, é diferente do fogo que pegou só porque acendeu. Você percebe que o fogo alto, a temperatura de fogo baixo, e pegando, e aquecendo, e passando, já passou. Porque fogo é começar, brasa é permanecer. Fogo é começar, brasa é permanecer. É interessante que quando fogo queima, chama atenção. Só que quando a brasa pega, só quem está perto descobre a intensidade do fogo que tem nela. Porque quando você está atrás de fogo, longe de Jesus, você acha que está vivendo o fogo. Só que quando você está próximo a Jesus, você precisa chegar junto da brasa para sentir a intensidade que o fogo que está ali revela. Fogo é algo explosivo, mas pode passar e ir embora. Só que brasa é algo que veio para permanecer. Quando Jesus se apresenta para os discípulos com a brasa acesa, Ele está dizendo o seguinte: eu não quero na vida de vocês uma coisa chamada inconstância espiritual. Vocês vivem comigo, vocês andam comigo, daqui a pouco vocês voltam para fazer o que vocês estavam fazendo. Eu estou com essa brasa aquecida para dizer para vocês que já foi provado pelo fogo, já passou por essa primeira fase.
Você não vai viver atrás de coisas que passam, coisas instantâneas. Vocês precisam entender que o que eu tenho para vocês é para permanecer. Eu estou falando para alguém que não veio buscar um relacionamento de 5 minutos, uma solução instantânea de 3 minutos no micro-ondas espiritual, mas para alguém que decidiu caminhar com Deus. Para a brasa, para o fogo estar aceso é rápido, para a brasa estar acesa precisa de um processo. A nossa geração tem problema com brasa, tem facilidade com fogo. Queimou o fogo, já está queimando. Queimou o fogo, já está pulando. Queimou o fogo, já está fazendo. Mas eu quero saber se quando o fogo apaga e a brasa fica, você continua. Jesus não quer acender fogo para apagar na nossa vida. Jesus quer um fogo permanente. Quantas pessoas experimentaram fogo que hoje nem querem mais saber disso? Só que Jesus, quando acende brasa, Ele está dizendo: já passou pelo processo do fogo, já teve que remover cinza para preparar esse ambiente aqui. Porque para ficar brasa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não, precisa passar pelo período do fogo, da empolgação. A empolgação do arrepio do domingo à noite, das 2 horas de culto, ela passa. Você pode ter se emocionado hoje aqui, mas Deus não quer te emocionar, Ele quer te transformar. E a brasa é algo que permanece, é algo que é provado, é algo que fica. Tem uma geração que conhece fogo, que já ouviu fogo, que já sentiu fogo. Pergunta onde eles estão, foram embora. Se retiraram da presença de Jesus. Só que quando Jesus acende a brasa, quando Jesus passa pelo teste do fogo e acende a brasa, Ele está dizendo: eu estou levando vocês para um nível mais profundo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui querendo ouvir Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que chegou aqui nessa noite. Senhor, fala comigo. Jesus está falando. Eu estou passando processos na sua vida para ensinar que a brasa é mais importante do que o fogo. Porque o fogo que acende pode apagar facilmente, mas eu estou registrando ministérios na sua vida. Eu estou levantando o meu propósito na sua vida em cima de brasas, de algo que permanece, de algo que queima, de algo que pega fogo, mas que fica. Não é caminhar com Jesus, é ficar com Jesus. Não é estar com Jesus, é caminhar com Jesus e estar firme nas suas promessas. Porque Salmo 91 diz: aquele que habita, não é o que visita, não é o que passa algumas horas. Deus não quer visita, Ele quer habitação. Eu estou pregando para alguém nessa noite que tem visitado a presença de Deus, que tem ido ao encontro de Deus, tem sido muito bom. Mas eu quero dizer que Deus quer fazer morada. Se é bom o que te motivou a permanecer, a estar por alguns momentos, imagina como é bom permanecer. Irmão, coisa boa é andar com Deus. Meu Deus do céu. Não tem, irmão, não tem nada nessa terra que preencha como a presença de Deus. Como a presença de Deus. De procurar em coisas, de procurar em lugares, aquilo que só a presença de Deus pode proporcionar. Porque descobrir que quando está longe, você pode estar longe, você pode estar vivendo uma vida difícil, mas a presença de Deus preenche. Alguém já disse, é verdade, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio não é preenchido com prazeres momentâneos que em 3 segundos acabam. Ele veio para permanecer. Se você já experimentou um fogo na sua vida, imagine experimentar a brasa. Tem gente que experimentou um fogo e diz: como é bom, como é bom, como é bom. Você não viu nada ainda. Deus quer fazer mais. Não, eu estou sentindo uma graça de Deus para liberar sobre a vida de alguém. Aquilo que você está começando a viver é apenas o início de um tempo que vai marcar sua vida, onde a permanência em Deus definirá o que você vai experimentar. Porque tem gente que enquanto o fogo está aceso, existe um apagador de fogo que está olhando e dizendo: eu apago já esse fogo. Paulo estava jogando graveto dentro da fogueira.
Mas uma víbora que estava dentro da fogueira disse: eu não gosto quando fogo, eu gosto quando acende fogo, mas quando o fogo permanece aceso, a víbora pula, as serpentes saem, as coisas começam a acontecer para tirar você do lugar da permanência, para deixar você no lugar da inconstância. Um dia é, outro dia não é, um dia faz, outro dia não faz, um dia adora, outro dia já não adora, um dia canta, outro dia já não canta, um domingo vem, outro domingo já não vem, quarta-feira não consegue chegar diante, não consegue permanecer. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: tem brasa. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Tem brasa do meu altar. Para você que nessa noite está dizendo: Senhor, eu até sem forças estou. Ele estava aparecendo para um discípulo que tinha negado ele, não é sobre merecimento não. Ele veio nessa noite para quem não merece. Ele veio nessa noite para quem pecou. Ele veio nessa noite para quem falhou. E está dizendo: tem brasa. Segunda coisa, tem peixes. Tem peixes. Eles foram buscar o quê? Eles foram buscar o quê? Peixes. Só que Jesus está dizendo: e se eu disser para vocês que eu já providenciei aquilo que vocês estão indo atrás? O que você precisa está no Senhor. O que você necessita está no Senhor. O que você almeja está no Senhor. O que você quer para os seus próximos dias está no Senhor. O que você deseja para a sua vida nos próximos anos está no Senhor. O que você deseja para o teu amanhã está no Senhor. Está no Senhor, está no Senhor. E coisa boa é estar nesse endereço. Que endereço? Presença de Deus. Eu profetizo que quando nós estivermos totalmente voltados na direção de Deus, aquilo que demoraria estações para acontecer. Por quê? Porque o ciclo daquele peixe só dava à noite. Jesus chegou durante o dia e disse: pega aí. Só que enquanto eles estão pegando, isso aqui já é outra pregação. Pastor, por que Jesus trouxe também os peixes dele para mostrar para ele que Jesus sabe onde é que estão os peixes? Não é para alimentar o que está errado. Escuta isso. Só que quando eles vão descer, o peixe já está lá. Porque existem coisas que demorariam muito tempo. Mas se você ouvir a minha voz e obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Aquele ciclo de peixe só dava à noite. Ou seja, no tempo natural, eram para esperar o dia passar, a tarde chegar, o anoitecer, para poderem ir e no meio da madrugada, aquele peixe aparecer de novo. Só que quando eles ouvem a voz de Jesus, Jesus está dizendo: não precisa esperar esse tempo todo. E não é porque Jesus está querendo apressar, é porque eles entenderam que quem obedece à voz de Deus vive algo que quem não obedece não vive. Quando eles obedecem à voz de Deus, Jesus está dizendo: está pronto. Pastor, Deus vai providenciar. Já providenciou. Pastor, Deus vai fazer. Já fez. Pastor, Deus vai me dar livramento. Já deu. O peixe está na mesa. O peixe já está em cima do altar. Não vai chegar, já chegou. Os melhores dias para a sua vida não vão vir no ano que vem, já chegaram para agora. É nessa estação que Deus está preparando um tempo abençoado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Acabou, pastor, já tem brasa, já tem peixe. Só que Jesus traz pão, só para dizer uma coisa: eu tenho mais do que aquilo que você espera. Pastor, o que eu estou esperando é tão grande acontecer, é tão impossível de acontecer. É tão assim, pastor, não tem como acontecer. O que eu estou esperando é isso. Só que Jesus está dizendo: além de não ser impossível para mim, e eu poder fazer aquilo que para você é impossível, o peixe já está aí. Eu vou trazer pão também. Significa, Ele vai fazer infinitamente mais. Só 2 pessoas entenderam, mas eu vou ir falar para essas 2 que entenderam. Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando nessa mente tão pequena. Ele vai fazer mais. Eu sinto a graça de Deus levantando pessoas aqui nessa noite, dizendo: vai ser maior do que o que você projetou, vai ser maior do que o que você desenhou, vai ser maior do que o que você pensou.
Quando Jonas obedeceu a voz de Deus, em caminho de um dia, demorava 3 dias para percorrer a cidade, mas em caminho de um dia, Nínive toda foi alcançada. Era Deus dizendo: você está pensando tão pequeno, eu vou fazer tão maior. Ei, Deus vai fazer maior do que o que você imagina. Deus vai fazer maior do que o que você pensa. Deus vai fazer maior. Deus, eu tenho uma palavra para alguém aqui. Eu não sei se tu vai pegar isso. Se eu fosse tu, eu dava um grito de glória. Deus vai dobrar a meta. Pastor, bater a meta tá tão difícil. Chegar na minha meta é tão impossível. Aguarda, porque Deus vai dobrar a meta. Eminência. Aleluia, levante a mão para adorar. Eu sei, pastor, que não vou conseguir fechar as contas desse mês. Ô meu filho, Deus está dizendo que além de fechar as contas, vai sobrar, vai dobrar, porque o que Ele tem para você é grande. Levanta a mão para adorar.